construção é um setor muito difícil. Se você encara alguns desafios que muitas vezes você não está preparado, é um tombo que você não, pra você se recuperar, vai muito tempo, sabe? Então, Meu nome é Felipe Ávila e hoje comigo eu tenho Rafael Rosso, Cristóvão Rosso, fundadores da Rosso Incorporadora. Senhores, sejam bem-vindos. É um prazer ter você aqui conosco hoje. A satisfação é nossa aí, obrigado pelo convite. muito obrigado aí. Estamos à disposição aí pra gente bater um papo. Uma empresa familiar, não é mesmo? Exatamente, 2 irmãos aí. Isso é bom? Isso é bom? O que você acha, Cristóvão? É bom isso aí, uma empresa familiar? Quantos anos já faz empresa? Desculpa. 9 anos, estamos completando 9 nono anos pra você ano. poder dizer com calma isso. No início, assim, foi preocupante, assim, para mim, que sou o mais velho, né? Será que vai dar certo? Enfim, será que vai ser uma boa... Vai ter muita briga, enfim, mas graças a Deus, nesses 9 anos aí, eu posso dizer que a gente conseguiu fazer um bom casamento ali e a parte familiar fica um pouco mais distante aí. É porque eu fico imaginando, eu já tive a oportunidade de entrevistar proprietários de empresas com ramo familiares, eles disseram que pode ser o céu, mas pode ser o inferno também, porque a gente não consegue diferenciar, né? Depois de fechar a porta da empresa, sentar na mesa num domingo de almoço e fingir que nada aconteceu e que um talvez tenha xingado o outro por uma decisão que não foi muito bom adequada. Exatamente, tá mais quando é irmão, né? Ainda mais quando é irmão. E nós somos irmãos muito próximos, né? Então, final de semana a gente tá junto, na empresa a gente tá junto, então é complicado, mas enfim, eu acho que tá... Quantos anos de diferença vocês? 6 anos. É pouco. Eu tô com 36, ele tá com 39. Eu acho que o fundamental ali na relação é que o que a gente acho que conseguiu fazer com sucesso foi segmentar bem as áreas, né? Então a gente tem ali um escopo de trabalho embora a gente converse sobre tudo, né? E palpite e cobre um ao outro sobre tudo, mas a gente tem um escopo muito bem definido, né? Hoje, como é que funciona dentro da incorporadora? Quem que faz o quê? Porque não existe um CEO, não existe um presidente dentro da incorporadora. Vocês dois são administradores juntos, mas dividiram a função. Como funciona isso? Assim, hoje basicamente a gente tem 2 empresas, né? A gente tem a incorporadora e a construtora, são empresas separadas, e aí a gente tem, inclusive na construtora a gente tem mais um sócio, que é o Guilherme, e na incorporadora a gente tem, dentro da empresa, basicamente a família só, mas a gente tem aí os investidores nos projetos, né? Por projeto. Então eu estou basicamente hoje responsável ali pelas áreas de novos negócios e construção, e o meu irmão fica mais na parte administrativa, financeira e comercial. Quando a gente fala de área de novos negócios, basicamente o que significa isso na prática? Você fica lá parado pensando o que eu vou fazer de novo hoje? Como é que eu vou levantar dinheiro para esse negócio? É mais do ponto de vista de escolha de terrenos, viabilidade de projetos, né? De fato é isso que você falou, é decidir para onde eu vou, o que a gente vai, quais que são os próximos projetos dentro do nosso planejamento ali, né? Hoje vocês falaram que tem 9 anos de Rosso Incorporadora, mas vocês não começaram com a incorporadora inicialmente. Não é alguém que apenas saiu da faculdade e imediatamente já começou o trabalho, né? Eu sei que vocês dois já têm uma experiência no setor antes de abrirem a incorporadora, né? O que vocês faziam antes? Conta pra mim, pode começar. Nós somos campo-grandenses, somos aqui, né? Mas a gente estudou fora. Então eu me formei em Belo Horizonte, fiz administração. E aí comecei a trabalhar lá, né? Então eu tive praticamente minha carreira toda em consultoria. Você trabalhava onde lá? Eu trabalhava na Falcone. Então eu fiquei... Famosa Falcone? Eu fiquei 7 anos ali trabalhando em consultoria. E por coincidência, eu tive muitos clientes incorporadores. E aí eu fui... você vai se familiarizando, lá você vai meio que setorizando também na consultoria, né? E aí fui tomando gosto e fui entendendo um pouco também do mercado ali de incorporação, estando nos clientes, né? Que a melhor forma de você aprender é você estar dentro do cliente, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar em grandes clientes, como a OAS Empreendimentos, na época do auge, né? Caparaó, em Belo Horizonte, é uma incorporadora mais focada em alto padrão. E o seu trabalho especificamente ali, qual era? Você via o que eles estavam... A questão consultoria acaba sendo muito genérica, né? Especificamente? Basicamente era uma consultoria financeira. Né? Então a gente entrava mais nos dados ali, mais técnicos mesmo, não tanto do setor. Mas acaba que você vai se familiarizando, né? E também a gente fazia... Seria enxergar vulnerabilidades e trazer soluções. Exatamente. Aí você ia com as soluções da empresa, né? E a gente ia... Às vezes cheguei a ficar 1 ano no cliente. Né? Então muitas vezes você está 1 ano no cliente como...
Você está sabendo mais ali do que um cara que às vezes está há 15 anos, que ele fica só num setor e você passa por tudo da empresa, né? E te surpreendiam os números? Porque consultoria financeira, você vê os números de faturamento, de despesa e a última linha que é de lucro. Exatamente. Na verdade, você vê a realidade, né? Quando você está dentro, você vê que a realidade é bem diferente muitas vezes de quem está ali de fora. Mas você diz que quem está de fora normalmente acha que o negócio é mais bonito do que Com quem certeza, mora dentro. com certeza. Como é que era isso? Com certeza. Até porque quem procurava em tese uma consultoria era porque precisava resolver algum problema, né? Exato. E às vezes a gente entrava também em sucessão familiar, né? E você vai profissionalizar, então muitas vezes você tinha que tirar algum familiar da empresa, colocar no conselho. Enfim, bem delicado, né? São áreas bem delicadas ali que a gente... Mas era eu e uma equipe enorme, né? Enfim. E enquanto você tá nessa consultoria, Rafa, você já não foi para outra área, né? Você não foi para administração nem nada. Não, eu sou engenheiro civil, me formei em São Paulo e logo que eu me formei eu comecei a trabalhar na Odebrecht, setor imobiliário também. Que era Era incorporadora. Engenheiro mesmo. Eu sempre tive na construtora, né? Em obra, não só em obra, no escritório também, mas sempre no negócio de construção. E aí fiquei 7 anos lá, tanto na parte organizacional quanto nos contratos mesmo, nas obras especificamente. Mas obviamente que eu também acabei, como eu estava no negócio de incorporação, indiretamente eu acabei ali vivendo e aprendendo meio que por osmose ali. Agora, uma construtora grande como uma Odebrecht, por exemplo, eu imagino que ela tem um monte de engenheiros, né, em cada obra. Eu imagino também que ela deve ter engenheiros específicos para setores específicos, Sim, né? sim, então, sim. Porque são obras, normalmente, pelo menos Odebrecht, não são obras pequenas, né? Exatamente. São obras de grande vulto. Eu lembro o depoimento que eles fizeram na Operação Lava Jato, que a única obra pequena foi o triplex do Lula, o resto era só obra grande. Exato. E dentro dessas obras grandes que acabavam desenvolvendo, quando eles colocavam você como engenheiro, era num setor específico? Como funciona isso? Eu basicamente, primeiro eu comecei num setor que era apoio às obras, então eu acabava vendo um pouco de tudo ali, suprimentos, acompanhamento de custos, planejamento, um pouco mais distante da produção, efetivamente. Uhum. E aí, num segundo momento, eu acabei indo para um contrato, que era uma obra bem relevante, acho que a maior da empresa na época, que é o Parque da Cidade, que era um VGV na época de 5 bilhões, assim, era uma coisa monstruosa. E nessa época eu estava especificamente no programa de acompanhamento de custos. Né? Uhum. E pra você ter uma ideia, o canteiro era uma empresa, né? Eram mais de 100 pessoas só da parte administrativa. Então era uma peça ali daquela imensidão. Vocês dois estavam bem já, Estávamos bem. né? Tava bem. Sim, sim. Tava bem. Tava ganhando bem também. Também. Sim. Tava vida tranquila já. Nós não empreendemos, isso que a gente não empreendeu por falta de oportunidade. Exatamente. Isso que foi um negócio impressionante. E a gente ainda começou a empreender em 2016. Então foi uma época... 2016. Foi 2016. Então eu estava em Belo Horizonte e por situação familiar, assim, eu tinha que... Eu viajava muito, consultoria, então eu ia acabar me mudando para São Paulo. Eu não queria mudar para São Paulo. E o Rafael também está nessa época ali. Estava em São Paulo. E o Rafael estava em São Paulo, nessa época também com a empresa ali, com alguns problemas. E aí a gente resolveu, cara, vamos montar uma incorporadora, vamos começar em Campo Grande, do zero, assim. Mas isso é meio doideira, peraí. Foi bem doideira. Isso não tem muito sentido. Não tem. Não tem sentido. Isso é meio... Porque assim, gente, Exato. Vamos lá, falar da época lá. Rafa tava na porra do Odebrecht, Rafael. Você tava, né, entre construtoras a nível Brasil, tá entre as tops. Sim. Né? A Falcone também, a nível de consultoria, é uma das Eu já tinha melhores. passado para aquela fase de consultor, sabe? Que você já tá respirando. De cases, muitos querem trabalhar Sim, dentro de uma sim. consultoria tal como essa. Exato. Me corrija se estiver focado, vocês estão falando antes de 2016, então, né? Porque você acabou de falar. Não, eu voltei para Campo Grande e já montei a empresa em 2016. Então, antes de 2016 ali. Antes de 2016, vocês estão nisso aí. Já eram casados, filhos, essas coisas? Ainda não. Eu era casado. Eu não. Só já era casado, Rafa ainda. Meu irmão é mais doido que eu ainda. Eu era mais doido ainda. Casado, já tinha filho? Não. Também. Se eu tivesse filho, acho que eu não viria. Não tinha, mas casado e tal. Me corrijam, mas assim,
facilmente já ganhava 15, 20 mil pra cima ali. Sim, com certeza. Porque, principalmente em São Paulo, senão não sobrevivia Exato. dentro desse padrão. Na época, né? Na época, eu estou falando na época, É. na época. Ou seja, estável. Sim. Exatamente. O que aconteceu? Cara, até hoje eu não entendo. Não, porque tem duas coisas que aconteceu. Por quê? Sabe que eu Como é que sempre você... penso nisso. Como é que você... Por que você fez isso? E como é que você convenceu o outro a fazer isso? Exato, foi muito assim, louco. E eu vim ainda com ele, ainda... Porque eu tô tentando entender a Eu lógica aqui. vim, ainda o Rafael demorou uns 6 meses. Aí eu vim, montei a empresa, comecei a parte burocrática. Ainda acreditei que ele ia. Era na fé. Que ele o Rafael ia vai vir, ele vai vir, certeza. Exatamente. Uma chantagem. Eu sempre tive uma vontade de empreender, assim, né? Era até um pouco idealizado demais, né? Assim, era até... Depois a gente percebe que é completamente fora de... Vocês não tinham um viés elitista, assim, de... Nenhum. Não, zero. Não? Nenhum. Nossos pais sempre foram Empreendedores. então a gente sempre teve esse exemplo. Seus pais faziam o quê? Só pra eu caminhar. Minha mãe, ela tem uma lavanderia, a lavanderia Serve Lave. Tá. Meu pai faleceu ano passado, inclusive, ele trabalhou com consultoria por 30 anos, mais ou menos. Aí. Ok. Trabalhou por muitos anos, tinha empresa e tudo. Então vocês, na verdade, vieram de uma família de empreendedores. Sim, Exato. sempre fomos criados com esse viés, assim. E cada um vai fazer faculdade e vai pra um canto. Exato. E você foi pra BH, Exatamente. né? E você foi pra São Paulo, É isso. no final das contas. Exato. E começa por você, na verdade, a ideia de Tudo começou, na jogar verdade. tudo pra cima. Na Como é que é o nome da verdade. sua esposa? Silvia. Você falou, Silvia, cansei. E a sorte é que ela se adaptou melhor que eu nesse retorno. Então, ela gostou de Campo Grande, enfim. Ela não conhecia? Quer dizer, conhecia dos pais, Conhecia, das viagens, sempre mas a ela não era gente daqui. vinha, não era daqui. Ela veio de Belo Horizonte também. E assim, o início de tudo, meu pai sempre foi um cara muito... gostava muito de construção, apesar de não ser do setor. Então, sempre foi um cara que construía, vendia, mas nada muito profissional. Era pra gerar uma renda. Mas sempre gostou disso e a gente sempre também curtiu, assim. O Rafael mais, né, por estar na área e eu por estar ali. Então, aí em 2016, meu pai tinha feito um condomínio de 6 unidades, assim, segmento popular, né? E ele falou, cara, fiz isso aí, toma esse condomínio para vocês, vende e começa a empresa. Ele deu pra você. Na verdade, ele ficou com metade, falou, me dá 3 casas para mim, 3 para vocês. Pra ser o capital de giro, você tá dizendo. Exatamente. A gente tinha juntado Isso- mais um dinheirinho ali. Aí eu tinha para me manter uns 2, 3 anos ali de economias ali. Um cara de consultoria que sabia guardar dinheiro, tá? E a gente veio na fé e na coragem e com esse capital para iniciar. Então, isso aí que foi o start da Quanto você empresa. juntou pra iniciar? Sim. Da Start. empresa? Porque você teve um capital de giro inicial, sozinho. Você Da conseguiu empresa, olha, a gente... Para começar a empresa, a gente milhões devia aí? ter uns... Não, para começar? juntar? Não, uns 300 mil. Não, mas o dinheiro do pai lá só deu 300. Na época era... 1 milhão, eu acho. Se somar o dinheiro que Somar você tinha, tudo e tal. somar tudo. Não, mas que tá. pra Você tá falando- incorporação. Depois, tudo. o que é... porque... Você tá certo, colocar tudo ali, talvez isso. Beleza, mas não... 1 por aí. milhão, vamos... que por não dá aí. pra nada. Não dá pra Por nada. isso que eu tô falando, 1 milhão pra gente fazer uma Não viagem, dá pra puta nada. viagem. Agora, pra gente necessariamente começar no setor de construção, não dá pra nada. Não dá pra nada. Foi assim, para começar de algum lugar, né? E aí que foi o processo, aí que a gente foi entender como é que seria essa alavancagem, digamos assim. Você pediu demissão e veio pra Campo Grande? Pedi demissão ainda, cara. Não tive nem auxílio, sei lá, E esses você auxílios, veio pra nada. Campo Grande na FED sem renda? Sem renda, nada. Com dinheiro, com umas economias ali para viver uns 2, 3 anos no O que você máximo. achou disso, Rafael, quando a notícia chegou? Total. Não, Porque depois você aceitou fazer loucura Não. junto, mas no primeiro A gente- momento você falou... a gente Mano! construiu... Não, a gente construiu junto, né? A ideia foi... Só que ele se precipitou. Se precipitou, Ele se antecipou. Não era ainda pra ir. Ele se antecipou, porque o que estava acontecendo na Odebrecht? A Odebrecht estava aquele caos. Era período Lava Jato, Exato, Tá. tava um caos. Então, assim, relação e tudo. ninguém sabia o que ia acontecer. Entendi. Então, eu fiquei naquela. Falei, cara, será que eu saio agora? Será que eu espero? Quando começou a movimentar muito, né? A questão de começou a ter coisa, vai ter demissão. Eu falei, cara, eu vou entrar, conversar com o meu chefe, falar, cara, me inclui aí, porque eu já tô com outros projetos Uhum. e vou sair. Só que eu tava esperando esse momento para ter essa conversa. O melhor momento. Enquanto isso, ele já tinha Já tava aqui, já. tido essa conversa lá e já tava aqui.
E você abriu incorporadora aqui? A gente abriu a incorporadora, exatamente. Ele tava junto quando abriu, não? Você Sim, abriu não. sozinho? Não, mas já tava no quadro societário e tudo. Não, foi feito tudo em conjunto. Eu tava acreditando que ele viria. Entendi, já tava na fé. Foram questões de meses, né? 3 meses, 4 meses. Eu cheguei aqui em janeiro e você deve ter chegado no primeiro junho, talvez. Não lembro mais. Aí o pessoal, Rafael, te incluiu lá na demissão coletiva que você pediu lá. Exato. Aí eu falei, anunciaram uma demissão. Aí eu falei, cara, vai acabar sobrando pra alguém que quer ficar, né? Eventualmente, eu que quero sair. Uniu o agradável. Exato. Eu conversei lá, foi tranquilo. E aí eu vim embora. Cumpri lá o aviso pra até, né, passar as coisas. E chegou aqui. Cheguei aqui. Aí vocês sentam, porque depois que vocês abriram engenharia, né? Construtora, perdão. Inicialmente vocês abriram uma incorporadora. Não, era construtora. Era junto. Era junto. A gente fez esse movimento, inclusive, esse ano. Recente, de separar. Era tudo construtora e incorporadora. Vocês fizeram até por uma questão estratégica depois. Exato. Tá. Então, no primeiro momento, construtora, incorporadora, vocês já tinham, principalmente o Rafael já tinha experiência de engenharia, né? E você tinha uma experiência de consultoria, pelo menos para entender números internos. Exato. Aí eu imagino como é que é a reunião, né? Familiar, vocês pegaram, sentaram, levantamos um caixa aqui, que é pouco para esse setor de atuação. E que não estava líquido, as casas tinham que ser vendidas. Tinha isso. Né? A gente tinha alguma coisa nossa ali, mas ainda a gente tinha que vender no pior momento possível. Você tinha uma reservinha, que era a reservinha que você guardou para pouco tempo. Guardar um tempo. Você tava com reservinha também? Também, tinha alguma coisa ali. Tinha uma reservinha. Exatamente. Foram morar com o pai? Eu fui. Você foi, né? Ele não, porque ele já tava... Foi morar com meu pai, senta... O nome tinha já era. Já tinha o nome. Exato. Mais nada. E é isso aí. E um sonho. E um sonho distante. Mas agora falando de sonho, eu olhei no site de vocês, visão, valores, etc tal, mas isso é às vezes feito dentro de uma estratégia de marketing, futuro, uma perspectiva que dificilmente quando alguém abre uma empresa consegue claramente desenhar. Mas quando vocês falam de sonho, qual que era o sonho? Era, vamos criar alguma coisa para sobreviver? Vamos criar alguma coisa a gente já tinha muito claro onde a gente queria chegar. Na época. Só que era completamente inviável colocar concretizar o que a gente buscava, né? Que era o quê? A gente sempre mirou mais ou menos o que a gente faz hoje, né? Eram incorporadoras que a gente já via no Brasil afora. Inclusive, a gente chegou a visitar uma delas em Porto Alegre, que eram pequenas incorporadoras boutique, enfim, que trabalhavam nesse nicho de mercado que na época não existia, que era empreendimentos com arquitetura já autoral, né, com boa arquitetura, que entregava o que as incorporadoras grandes na época nem se falava, né? Era muito aquele mercado muito industrial, básico, né? Industrializado, enfim, né? Principalmente falando de arquitetura e de porte também de empreendimento. Então a gente falou, cara, eu acho que tem Campo Grande isso ainda não tem ninguém fazendo isso. A gente via um potencial muito grande, porque de fato não tinha nada, e em outras praças isso já estava começando a fomentar. Principalmente Porto Alegre, que era um mercado que a gente acompanhava muito, né? Lá Porto tinha Alegre, já São Paulo, Curitiba. alguns cases desse tipo de, eu vou usar o nome que você deu, incorporadora boutique. Exato. Que o que distingue, aí me explica, uma incorporadora grande, uma incorporadora boutique e uma construtora tradicional? Simplificadamente, quando a gente fala de construtora, a gente não está falando do ciclo completo ali, né? A construtora vai lá e constrói. Tá. Simplificadamente A construtora faz uma etapa da incorporação, da né? Que é a construção. E a é uma etapa. A incorporadora vai desde a escolha do terreno. Tá. Aí você vai fazer essa venda no regime ali de incorporação imobiliária, né? Uma promessa ali de entrega da unidade futura para o cliente, entrega, faz a construção ou não. Então tem incorporadora que não constrói. Que pode ser que ela contrate. Subcontrate, né? Uma construtora. E o pós-obra, manutenção, enfim, né? Então é o ciclo todo completo. O ciclo. Quando você fala incorporadora, é o ciclo todo, né? Tá. A gente sempre quis ser uma incorporadora, mas naquele momento a gente não podia. E aí quando a gente fala, o que diferencia uma incorporadora padrão de uma incorporadora boutique? Aí eu acho que vai muito da exclusividade ali, né? Uma incorporadora padrão,
ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma dinâmica que impede ela de fazer um projeto menor. Tá. Não fecha a conta. Você fala de custo operacional da empresa em si. Custo operacional, exato. Então, assim, hoje uma Plaenge, né, uma HVM, ela não vai conseguir fazer uma incorporação pequena, porque aquilo não faz sentido. Tá. Pela dinâmica da empresa, né? E aí que a gente entra na incorporadora boutique. Então, assim, são terrenos tão bons quanto, tão bem localizados quanto, mas mais exclusivos exatamente porque você acaba fazendo um empreendimento menor para um público mais seleto. Automaticamente você vai conseguir trazer alguns elementos de diferenciação, de personalização que essas incorporadoras, por ter muito volume, naturalmente não vão conseguir. Hoje, dentro do tipo de terrenos e projetos que vocês desenvolvem, desde o começo até hoje, em algum momento isso gera uma concorrência direta com grandes incorporadoras? Até isso, a nossa proposta de realmente ser uma incorporadora nichada nos protege, digamos assim. Porque a gente não concorre pelos esses grandes terrenos. A gente quer terrenos bem localizados, extremamente bem localizados, mas numa metragem que as grandes não entram. Pra elas, não faz porque sentido. Economicamente ela precisa de um Exatamente. volume maior para fazer o giro. E hoje, né, com o tempo, né, até a gente chegar... até os terrenistas já sabem, né? Muitas vezes até as imobiliárias já sabem, esse terreno não dá para uma grande, mas para rosto é interessante, é tudo que eles querem, é em frente de uma praça, é numa esquina, é num bairro nobre. E eles já nos procuram. Então eu não preciso nem concorrer, né? Não foi a ideia, né? A ideia foi sempre essa, mas acaba que isso é um efeito colateral bom. Eu não preciso entrar na concorrência com essas grandes, que obviamente não vou ganhar. E eles também não estão em busca desses terrenos com essa metragem, né? Rapaz, no começo, como nós estamos falando, depois que desenvolve, você deu um exemplo agora. O pessoal já conhece, a gente não precisa nos correr atrás. Alguém talvez já saiba, isso aí é bom para rosto, e pode procurar para rosto comprador, etc. Tal. Maravilhoso. Mas no começo ninguém conhece vocês. Ninguém conhece. Só para eu voltar para eu entender esse start inicial. Vocês se juntam, tem casinha para vender, Exato. Não é liquidez na conta, tem um sonho, já tinha alguns cases, né, que vocês tinham se inspirado em quem eu queria ser, ótimo isso. Mas como é que acelera o carro na marcha número 1? Assim, na primeira marcha. Eu digo que a gente começou, né, realmente assim, capital constrói ali 4 casas, constrói. Aí a gente viu que, cara, isso não vai dar certo, digamos assim. Nós não vamos sair do lugar com esse ritmo. Vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Aí qual que foi o grande lance? O grande lance foi que, cara, como a gente já tinha alguma experiência no mercado, então a gente foi para grupo de investidores. Então esse foi o primeiro, digamos assim, o primeiro salto de usar capital próprio. Né? Você tem uma empresa nova, você não tem acesso a banco ainda. Others people money. Então a gente começou, isso foi um primeiro respiro, digamos assim, cara, se a gente continuar do jeito que a gente tá, a gente vai demorar 50 anos para conseguir alcançar o sonho. Conseguir alguma coisa. Quando você vê as grandes incorporadoras, é de segunda geração, é 30, 40 anos. E é muito difícil, é difícil você conseguir chegar nesse mercado para competir para valer. E nessa estratégia, né, aí esse foi o primeiro, digamos assim, o primeiro salto que a gente teve. A gente começou como a gente tinha bastante amigos, São Paulo, uma rede de relacionamento bem interessante, a gente começou a fazer esses grupos de investimento. Aí foi o primeiro, e a gente começou organizado, isso foi uma diferença também. Mas como é que foi assim? Vocês chegaram e falaram assim, cara, vamos juntar meu network, vamos juntar seu network, você tem amigos aqui, você tem amigos de São Paulo, a gente tem amigo BH, vamos juntar a galera? Juntar a galera, comprar terreno, cota de investimento, e aí como a gente já tinha um certo know-how das empresas, a gente já desde o início a gente já montava uma SCP, que no início ali, a gente está falando 2016, ninguém conhecia muito. Né? Aí a gente começou a montar as SCP certinho, já uma coisa mais profissional. Então o pessoal também confiava, falando, esse negócio aqui não, aquele negócio que você juntou a galera, cada um dá. Então a gente já começou, isso acho que foi organizado, a gente já começou organizado. Então a gente montava aquele CNPJ da SCP, e aí cada um tinha uma cota ali, juntava o grupo, e aí nisso aí foi
começou a dar uma acelerada e a gente viu, puta, a gente tem um caminho. Social era vocês. A gente sempre como sócio ostensivo, né? E os investidores como sócios participantes, que é um modelinho que a gente entende muito bom, porque assim, você tem só o risco financeiro do negócio e qualquer outro risco, trabalhista, tudo cai sobre o sócio ostensivo. Então é uma modalidade muito interessante, né? Até para quem quer conseguir capital como uma primeira captação de investidores que vocês fizeram foi no call. Ou vocês já tinha WhatsApp. Vocês botaram a galera no grupo aí e falaram, galera... Não, era contato, amigo. Tem um amigo... Eu tenho uns amigos mais inteligentes que foram para a área financeira, né? Esse aí. Menos loucos. Você sabe que a galera muitos vão para a área financeira. Exato, mesmo. A maioria. A maioria. Então começaram a ganhar dinheiro muito mais rápido. Eu sei. Então, assim, foi de certa maneira... Eu tenho um primo da família, rapaz, ele é o exemplo. Tá lá, exatamente. Tá em fundo lá em São Paulo. Então, assim, então, de certa maneira foi fácil, né? Porque quem tem muito dinheiro, quem quer diversificar, gosta, as pessoas tendem a gostar de imóveis e os retornos sempre foram muito positivos, assim, graças a Deus até hoje. Mas vocês começaram com uma ideia para os investidores ou vocês inicialmente já fizeram o projeto? Não. Assim, eu já olhava o terreno X, já via quanto era. É isso. E aí eu vou pro investidor dizendo, eu tenho um terreno, Campo Grande, a área tal, tanto tal, vamos comprar junto para construir? Ou vocês também já viam até, eu tenho terreno e eu já sei o que a gente vai fazer nele? Como é que é? Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei quanto você vai ganhar. Tem que ser Era o pacote completo, já vinha com... Tinha que desenhar tudo. E a gente teve muita facilidade nessa captação. Esse era o risco inicial. Vocês tinham que aportar para fazer um projeto de arquitetura, ou engenharia. A gente sempre entrou com participação também. Isso aí foi sempre Isso era uma premissa. Até porque, assim, cara, eu tô nesse negócio. Eu tenho 25% desse negócio, tenho 50% desse negócio. Mas sem precisar botar grana. É porque eu estou operando. Não, a gente colocou. A gente sempre colocou também. A gente sempre entrava com uma cota ali, nossa, a gente tem a nossa cota. Mas e a tinha gente um por trabalho. Sim. Basicamente, funciona, era a taxa de administração da construção e um FII do que superasse ali a rentabilidade. A rentabilidade de referência. O CDI, né? Que passou a ser IPCA quando o CDI foi muito para baixo, enfim. Sempre tinha FII, porque... Exato, graças a Deus. Você fazia com uma perspectiva que fosse uma média de mercado garantido no mínimo, mas vocês vão ganhar uma comissão extra. Exato. Então, até hoje, 100% dos nossos projetos superaram os investimentos tradicionais de mercado. Isso aí foi, digamos assim, o primeiro degrau ali a ser superado, né? E qual foi o primeiro empreendimento que vocês acabaram fazendo com essa nova metodologia de juntar gente? Desde o primeiro a gente fez assim. Sempre foi assim. Vocês não fizeram 2, 3, 5 blocos? O primeiro não, né? O primeiro a gente fez sozinho, que foi 4 então, o primeiro a gente viu que não vai dar certo. Assim, não é que não vai dar certo, mas a gente vai... Não é isso que a gente quer. A gente vai demorar muito, aí depois do segundo em diante a gente já começou com isso. E aí... De um projeto, a gente passou para 3, entendeu? Com o dinheiro que a gente usou para fazer a gente já fez 3. E aí assim a gente foi... E esse grupo a gente carrega até hoje, né? Assim, tem amigos meus que nunca vieram aqui, recebe o relatório lá e continua. Exatamente. E aí esse foi o primeiro, até você conseguir, né? Que é o estágio que a gente está hoje, que é você conseguir acessar banco. Que aí você vira uma incorporadora, né? Como se fosse um tradicional. Né? Mas até lá, até você ter esses ratings todos que precisa, que o banco precisa, você não tem onde... Essa foi a forma que a gente encontrou de alavancar capital. Aí hoje a gente tem modelos mais sofisticados, né? SPE para empreendimentos maiores, já acessa banco, já reduziu um pouco os investidores mais, digamos, pulverizados, e temos investidores mais, digamos, mais qualificados, assim, que tem mais a ver com a nossa estratégia. Vocês acabaram filtrando o número de investidores também depois para gente que tinha mais sentido. Mas quando eu falo mais sentido, nós estamos falando de volume. Exato. Cara, você... botar 50 mil no projeto não vai fazer muito sentido pra gente. Vai ter muita gente aqui e vai ser uma cota muito pequena perto do tamanho do negócio que a gente tá fazendo. Acaba que é um caminho natural, assim, né? Você vai desprendendo ali de quem não tem tanto recurso e fica com os que realmente querem. E aí entram em negociações maiores, né? Porque você sempre vai ter o banco, a incorporadora sempre isso tem agora já no momento de branco. Sempre porque no começo não tinha. Não tinha, porque você não tem nem score, crédito, tem nada. Não tem nada. Então, acho que essa é uma primeira etapa que a gente conseguiu passar e está entrando nessa outra etapa. Mas não que você não precisa de investidor, você precisa. Foram
9 anos, eu sei que tem alguns que vocês estão em lançamento agora da Rosso Incorporadora, mas se nós formos falar de obras finalizadas e entregues dentro desse período, vocês têm um número já hoje? Hoje a gente tem, de unidades, a gente tem mais ou menos mais de 100 unidades, 100 e poucas unidades. Isso em quantos empreendimentos? Isso mais ou menos uns 20 condomínios, mais ou menos. Nesses 9 anos. Mas claro que tem muitos condomínios pequenos, né? Não, sim, imagina. Tem casa isolada, a gente... eu vi que acho que você já tem casa de Alphaville. Casa em condomínio, exatamente, contando tudo isso. Agora, essa questão de casa em condomínio não fugiria do propósito original que vocês acabaram? Ou é mais assim, vamos aproveitar, vamos girar. Fazer capital também, a gente foi sempre mirando, né, onde a gente queria chegar, mas a gente foi ali aproveitando as oportunidades que iam surgindo, né? Então, por um momento, as casas de condomínio ali, elas foram um bom negócio, acho que ainda são, embora a gente já não esteja mais atuando nesse segmento. E a gente viu ali uma oportunidade e foi ali uma forma também da gente migrar para o alto padrão, né? Foi uma transição ali para a gente conseguir migrar para o alto padrão. Então, foi importante nesse sentido também, porque aí a gente começou a se comunicar um pouco mais com esse público, entender um pouco melhor esse público, e aproveitou esse momento de mercado ali, que muita gente ganhou dinheiro, né? Com casas em condomínio. Alphaville, Dama, né? Exato. Enfim, foi parte do nosso percurso, foi muito valioso pra gente, mas não era exatamente o que a gente queria, assim como não era lá atrás, né? A gente começou no início, você não escolhe. Tem que começar. Você tem que começar. Né? Por mais que a gente tinha esse foco, que eu falo que esse 2024 foi o grande ano que a gente conseguiu apresentar tudo que a gente queria fazer. Mas até chegar aqui, você vai pegando o que aparece, né? Esse 2024, você acabou de dizer, eu vou voltar em alguns detalhes da incorporadora, mas eu acho válido pontuar. Você usou a expressão, a gente conseguiu fazer muita coisa que a gente queria fazer, porque de fato, alguns projetos que vocês estão hoje são projetos disruptivos, eu imagino que caminham com o sonho original. Totalmente. E em 2024 que isso aconteceu, para você ver como que é difícil chegar lá, né? Eu vi... Não que a gente chegou, mas tô falando assim, que a gente conseguiu entregar, que a gente está conseguindo entregar o que a gente sempre quis, digamos. Aqui em Campo Grande eu vi alguns, mas entre eles 2 especificamente que me chamaram muita atenção. Um que era o Praça Carandá e o outro Mirador Casas Suspensas, né? Exato. Esses 2 já estão em obra. Então, os 2 estão em obras, né? O Praça Carandá a gente lançou no primeiro semestre, 100% das unidades já vendidas, então foi um super sucesso, a gente também não sabia... Quanto que era, né? Gosto de curiosidade, assim. O valor? Praça, mais ou menos. Em torno de 1,5 milhão, 1.800.000. Porque ficou super legal, eu vi ali, e é super exclusivo. Exato, é diferente do Bosque da Paz, né? Então, assim... Eu moro ali no Carandá, já vi aquela lá, um dia eu olhei aqui e falei, cara, bacana, rapaz, vai ver um negocinho. E eu acho que são 2 por andar? 2 por andar. 2 por andar e 8. São só 12. Exato, 12 super unidades. Exclusivo, dá pra ficar até amigo dos vizinhos. Exatamente. E ali foi rapidamente. E ali foi o grande, assim. Ficou elegantíssimo. E a gente também não sabia. A gente sempre soube que a gente não sabia como o mercado ia receber. Né? A gente pensou, cara, vamos fazer, vamos ver como é que vai ser. E foi um super sucesso. Quando você lança um prédio desse, você não sabia o que ia acontecer, porque você não sabe como é que vai ser a receptividade do mercado, que está acostumado, às vezes, com torres muito maiores aqui. Exato. Né? Ou menores. Isso aí é um negócio de 8 andares de alto padrão. Exato. É algo atípico. Sim. Você tem casa, você tem condomínio fechado, você tem grandes torres, que a pessoa quer ficar no andar 28, 27, 20. Agora, você fazer algo de alto padrão, 8 andares... não é algo normal. Exatamente. Quando vocês vão desenvolver um projeto como esse, da onde vem a ideia de vocês fazerem algo de alto padrão, de rua, 8 torres, na frente de uma praça, num bairro privilegiado em Campo Grande? De quem que veio a ideia? Como é que começou isso? Me fala do Praça Carandá, só para eu entender. É até difícil, assim, porque esse projeto especificamente é um projeto que a gente começou a olhar 4 anos atrás, assim. Vocês se inspiraram em algum lugar? Como quando você disse que começou a olhar? Quando assim, a gente começou a estudar o que a gente ia fazer ali. Aquele terreno vocês têm há quanto tempo? Então, ele já tá com a gente para desenvolvimento tem uns 4, 5 anos. Então, ele tava maturando ali, enfim, teve a parte de aprovação e tudo. Mas ele é um projeto que não foi do dia para noite, né? E aí, quando a gente fala em... quando a gente tá pensando o que eu vou desenvolver aqui, a gente faz um trabalho aí que eu acho que entra um pouco
pouco do nosso diferencial. Porque quando a gente fala em incorporador, muitas vezes as pessoas falam, puta, gostei desse projeto, quem é um arquiteto, né? E no fundo não é bem isso, né? O incorporador, ele tem um trabalho ali de curadoria, de entender, de saber o que vai ser feito ali, que é muito relevante. Obviamente que o arquiteto tem um papel fundamental, mas o incorporador ali, ele tem um papel chave também nesse processo, né? E eu e o meu irmão, como a gente sempre gostou muito do mercado imobiliário, a gente está sempre buscando referências. A gente acompanha todos os arquitetos relevantes do Brasil, a gente acompanha todas as incorporadoras relevantes do Brasil, então assim, a gente está sempre muito atento e muito antenado no mercado, buscando sempre referências e tentando trazer o que a gente entende aí que falta aqui no mercado, né, em termos de arquitetura, em termos de exclusividade, em termos de planta, né, a planta, flexibilidade de planta, plantas mais modernas, né? Vocês mais ainda não alinhadas. tinham feito uma torre, ou já? Não, antes esse é o primeiro. Esse é o primeiro vertical. E qual que é o grande desafio de construir um vertical em contrapartida àquilo que vocês estavam acostumados, que era belos condomínios, belos, né, TR1, casas bonitas em condomínio. De repente vocês constroem um vertical. Tem desafios maiores nesse sentido? De estruturação, aprovação, organização, ou não? Eu acho que, do ponto de vista de desafio ali, é que foi o nosso primeiro projeto de ciclo completo, né? Então, assim, por exemplo, a gente teve outros projetos que foram muito bem comercializados antes da entrega, né? A gente teve o Parque One, que é ali no TV Morena, né? São sobrados, a gente depois veio com Casa Jardim, que também foi um sucesso, enfim. Muito já próximo do que a gente buscava trazer em termos de produto. Só que todos esses projetos a gente ia construindo, vendendo, a gente não fazia então assim, a estruturação financeira do negócio ela já estava resolvida antes de começar a obra. Como assim? Eu já tinha os investidores, né? Todo mundo ali já estava... Vocês já fazem o levantamento de custeio? Já tinha comercializado as cotas. Investidores, dilui, faz, vai ser X cotas de tanto para a operacionalização do negócio, vende as cotas e executa. Exato. Porque o que acontecia? A gente tem uma estrutura, né? E a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa estar com um projeto. E muitas vezes é difícil você ter o tempo para conseguir parar, aprovar o projeto, lançar, vender, construir. A depender do momento, né, da empresa, às vezes você não tem esse tempo. A gente precisava já construir, porque a gente já tem estrutura, eu já tenho engenheiro, eu já tenho mestre. Como entrou. Por isso que eu pergunto. Então, assim... Porque eu imagino a inquietação também do dono, às vezes. Exato. Não sei, porque às vezes eu tenho terreno, você fala, vamos entrar no negócio? Vamos. Você falou que demorou 4 anos. Isso, por aí. Foi mais ou menos. Eu fico imaginando como dono, às vezes 1 ano, 2 anos. Exato. A pessoa entende isso? Entende. No caso, ali é mais do que um investidor, ele é um parceiro já de longa data, né? Tá. Então, ele é quase como... Quase um sócio da incorporadora mesmo, entendeu? Então, é uma situação um pouco mais... confortável. Específica, exato. Okay. Mais confortável. Mas o ponto é isso, é você conseguir ter esse tempo e conseguir ter o acesso bancário, né? Então, é uma lógica um pouco diferente. Então, o desafio está mais nisso, nisso do que... No Praça Canadá, vocês usaram um banco. Isso. Quando a gente lançou, assim, eu sempre acreditei muito no Praça Canadá. É um projeto que a gente vem... Um prédio daquele chega a uns 15, 20 milhões? É por aí. É por aí. Eu vejo ver. Né? Mais ou menos. Nessa faixa. É um pouco mais, porque entra na parte de personalização, assim, mas mais ou menos... Tá, eu imaginei nesse número aí. É isso aí. Mas para você levantar, eu imagino, 20 milhões, para você hoje levantar, isso sem terreno ou com terreno? Só para ter uma noção. Não, isso é venda, né? Venda. Valor geral de venda. Valor geral de venda. Mas hoje de idealização, uns 12 milhões, 13 milhões, mais ou menos, imagino ali, de construção global. Talvez... Entre terreno e tudo, talvez um pouco mais, né? Tá. As margens são apertadas, né, do negócio. Se eu hoje levanto uns 15 milhões para levantar, eu preciso de investidor para isso. Além do dinheiro próprio, que vocês acabam entrando também, eu preciso de investidor. Vocês disseram que nesse caso vocês foram para banco. Exato. Por quê?
Por que começaria mais banco? É porque, na verdade, o Rentabilidade, o custo custo é do menor. dinheiro é menor, né? Essa aí a gente entrou, na verdade, é que a gente entrou no mercado de incorporação normal. Que você precisa. E aí entra um pouco daquela ideia. A gente acreditava muito no produto, em frente de uma praça. Cara, a gente achou que ia ser um sucesso. Mas assim, até vender, Vocês entram no que acredita, né? Mas qual que era a meta minha? A meta bancária. Era vender 4 unidades. Você falou, eu preciso pagar as contas. Exato. Não, é vender 4 unidades. Não, é vender 4 unidades para o banco liberar o recurso. Que era o que eu ia te perguntar. Então, essa era a meta minha. Essa era a meta. Se fosse isso, eu já estava feliz. Só que aí o mercado, a gente, em vez de vender 4, vendemos tudo. Né? Então, assim, fomos surpreendidos, né? Graças a Deus, porque aí, assim, a gente viu, estamos no caminho certo. Acho que esse é o. Me explica como é que funciona na prática. Vocês hoje têm um banco, que logicamente é parceiro. Ele fica vendo o tanto de faturamento que entra por conta das outras obras, né? Vai entrando, vai pagando, né? É uma empresa que vocês vão com os anos adquirindo um rating interno. Muito dinheiro entra, ainda que não é lucro, mas pelo menos faturamento vai entrando nas operações. Qual que é o momento... Como é que funciona? O gerente fala assim, agora liberou. A partir daqui para frente, podemos conversar. É histórico. É o seu histórico de Toda obra. obra você perguntava assim, e aí, essa tem? Não, ainda não, tá bom. Na próxima eu te ligo. Todo ano você vai fazendo o seu histórico até você chegar no seu... Então, mas como é que... aí entra muito naquilo que eu falei. A gente nem tinha esse tempo de chegar para o banco e falar, agora eu quero, porque a gente já estava colocando outra obra na frente no modelo que a gente estava acostumado a fazer. De captação. Então, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu virar essa chave aí, se organizar para não. Deu time, né? Deu time para isso. Exato. Né? E aí veio junto, e obviamente que nesse meio tempo a gente entrou em contato com o banco e falou, a ideia é essa, vai dar certo? O banco falou, não, vai dar certo. Por isso que eu falou que precisava vender 4. Como é que funciona isso? O banco fala assim, deixa eu ver se vocês dão conta, porque eu tenho que alienar o... Como é que funciona? Para ver se o empreendimento vai para frente ou não, né? Para ver se o mercado... Acredito. Na verdade, não é 4 é o modo, é o percentual. É 30%. 30%. É o percentual das unidades, né? É mais para falar, o mercado aceitou ou não aceitou. Porque, assim, pode vir um maluco lá e achar que vale 2 vezes mais do que vale, coloca pro mercado, o mercado não compra, o banco não vai entrar na fria, entendeu? Basicamente é para ver se tem viabilidade econômica. Mas você tinha que levar pro banco uma prova que, pelo menos de contrato, porque a pessoa não paga à vista, né? Porque ela tem toda uma questão, mas você tinha que levar pro banco... vendi já 30%, tá aqui os contratos. Exato. O banco fala, então dá certo mesmo. Aí ele libera a grana. É isso. Mais ou menos isso. E nesse momento que você vende, o que você já teve que fazer? Comprar o terreno, fazer o projeto, mas não colocou ainda um tijolo, não colocou ainda nada. Não, começamos a obra agora. É pela... Eu admiro muito a fé, entendeu? É pela... Lógico que quando o banco coloca, essa é a questão, a fé vai pro banco, né? Não, aí na verdade depois que o banco... quando você tá com o banco, você tá garantido que a obra vai ser entregue. Dentro do valor que trouxe. Exato. Só pode acontecer um erro se por acaso ultrapassar valores ou... Não, é claro que você sempre... eu fico imaginando... O banco ele vai te dar ali a garantia, até porque ele não pode... Se ele entrou, o empreendimento vai ser entregue, né? Mas claro que ele precisa... Não é o recurso todo do banco, tem os recursos nossos também, né? O banco ele vai liberando dinheiro na medida que a obra vai avançando. Né? Por medição. Por medição. Então não é assim uma coisa, tá na mão do banco, não. É uma Hoje a gente passa na frente de várias obras, até obra de Plaenge, entre outros, e tá lá, obra financiada por, né, HVM, etc. Tal. E isso, de fato, pelo que eu entendo, já é uma medida tradicional, comum no banco. Você falou que de taxa acaba sendo melhor, né? Eu imagino que, logicamente, muda muito a questão de taxa, mas é melhor do que o FCO? É melhor do que... O FCO, até onde eu saiba, não tem essa linha de crédito, né? Eu acho que o FCO, até as taxas são melhores. Mas por que é bom, né, a taxa do banco? Porque ele usa o recurso da poupança, que é o SFH, né, que a gente chama. Então, poupança paga ali 6% ao ano. Qualquer coisa que ele fizer vai estar... Então, ele com o spread, ele vai uma margem gigantesca. É 10, 11% que ele vai cobrar da construtora. Então, hoje com CDI a 12, indo para 13, acaba sendo uma taxa atrativa você pagar ali em torno de 10% ao ano. Né? E para vocês, com esse CD alto, as taxas por consequência, com a taxa Selic alta, as taxas por consequência acabam subindo. Mas mesmo assim, acaba compensando no mercado. Sim, não, sem dúvida. Até porque o dinheiro privado, né? É ainda o da poupança.
A poupança, ela tem, né, um indexador ali, mas ela é sempre bem aquém do que é o CDI. Então, hoje o desafio do mercado, na verdade, vai passar a ser buscar recursos que tem como funding a poupança, porque a poupança está acabando. Esse dinheiro é um dinheiro que daqui a pouco não vai existir mais, tem prazo de validade. Então, mas assim... Até houve modificações agora, né, da questão da própria Caixa Econômica Federal liberando dinheiro para financiamentos. Eles estão começando a querer restringir. Então, esse é um movimento que o mercado vai começar a sentir. E se a gente, né, se esse movimento vier junto com esse movimento de aumento de taxa de juros, os preços dos imóveis tendem a subir. Então, a gente muito provavelmente vai ter, porque a construtora necessariamente vai ter que repassar esse aumento da taxa. Então, assim, isso é até um aviso a quem pretende comprar um imóvel, se antecipe, porque a tendência, né, a tendência é de aumento de preço. Quando vocês acabam fazendo isso, o lançamento desse empreendimento, o Praça Canandá, você acaba percebendo, de maneira clara, um grande diferencial, que é a venda imediata. A venda acaba sendo imediata. Quando eu falo imediata, foi aqui, um dia, 2 dias, 10 dias, um mês? A gente vendeu, o lançamento são 6 meses, né? Em geral, como regra. A gente vendeu nesses 6 meses que precedem a obra, o início da obra. Então, a gente vendeu antes do início da obra. E aí? A gente vendeu em 5 meses no total. Como é que foi pra vocês isso, essa sensação de sucesso? Na verdade foi a sensação, confirmar o alívio. O alívio. Não sei se a sensação é sensação de sucesso, sensação de alívio. A gente achava que ia dar certo, né? Mas o mercado é que decide, o mercado é soberano. Né? Então, assim, eu acho que foi um alívio no sentido de, cara, a gente tá fazendo um negócio, a gente tá com um caminho, né? A gente tem um nicho aqui que a gente sempre quis. Não foi que a gente entrou porque a gente sempre quis, mas até chegar lá é muito chão, né? E foi uma confirmação do que a gente tá no caminho certo. Né? Então, acho que foi isso. Pô, vamos continuar. Porque, assim, eu divido a empresa em 3 etapas. Né? A primeira etapa é, cara, dinheiro próprio, no nosso caso, ia acabar rápido. Depois foi essa alavancagem com os investidores, que foi acho que a gente se deu muito bem nisso. Foi um fôlego ali para a empresa. E agora que chegou no que a gente sempre quis, né? Que é ser uma incorporadora normal, né? Como qualquer outra. Play de mercado mesmo. Mas que está ali no seu nicho específico, né? E que consegue jogar o jogo de igual para igual, digamos assim. Nos mesmos níveis, assim, de igual para igual, no sentido de tô no meu nicho, tô ali competindo. Não que eu quero competir com as grandes, mas acho que a gente tem um espaço. Quando você consegue entrar nesse momento de rating de banco e o banco consegue fazer financiamento para você, é o que você disse, você acaba levando isso para um outro nível, porque você consegue ter crédito no mercado para desenvolver produtos de alto ticket. Exato. Vocês desenvolveram um projeto vertical de alto ticket, deu bom, o banco falou, em tese está garantido, né? Sim. Partindo dos pressupostos. E acaba fazendo 2 perguntas. A primeira, se aqueles empreendimentos que o banco garante, em tese, vão ser finalizados porque vão ter caixa, na percepção de vocês, por que existem incorporadoras que não conseguem entregar ou em algum momento quebram mesmo com o crédito do banco? Onde ela toma eu não tenho tanto tempo de mercado assim, né? Estamos falando aí de um pouco mais de 15 anos. Mas eu peguei a pior fase ali que eu acho da história do mercado imobiliário no Brasil, que foi pós, né, a nova lei das incorporações, que foi aquele confusão da Incol, né, da época, que quebrou. E aí até depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso. Foi o pior momento para o setor, foi a época ali da Dilma, enfim, aquela crise. Porque o que aconteceu na época? Teve muitos distratos, né? A lei, ela era, de certa maneira, privilegiava muito o consumidor final. Era fácil, era vantajoso. E agora, né? E aí o mercado é cíclico, e ali foi um cíclico muito contundente, né? Pela crise econômica que a gente estava vivendo. E eu vou te falar que eu não vi nenhum empreendimento não ser entregue quando, né, nesse regime assim, eu não vi nenhum empreendimento ficar para trás. E até pós-lei do distrato, né? A lei do distrato veio beneficiar muito a incorporação. Né? Porque o que acontece, né? Quando você... Para você ter um benefício tributário,
você acaba tendo que tratar o empreendimento como se ele fosse um negócio único. Ele não pode misturar com as contas da empresa. Então, isso dá uma segurança jurídica muito grande pro cliente final. Porque aqueles recursos, Tem que usar lá. você vai ter que usar naquela obra. E se a empresa tiver qualquer problema, o problema que a empresa tiver não vai respingar nesses empreendimentos. Você diz uma trabalhista, por exemplo. O que acontecia antes era que, assim, se a empresa fica mal das pernas, os credores, enfim, podiam acessar de alguma forma aquele patrimônio daquele empreendimento específico. Então, hoje aquilo ali é blindado. Então, se a empresa vier ter algum problema, você não vai respingar. No pior das hipóteses, E o contrário? os clientes vão terminar aquela obra, né? Basicamente, assim, não sei se a gente vai entrar muito tecnicamente, mas a gente está falando de dois grandes instrumentos, né? Que é o patrimônio de afetação, que é se você ter o patrimônio apartado da incorporadora, então ele protege o cliente, e o registro de incorporação, né? Então, esses dois, e com a lei dos distratos, que antes era muito favorável ao comprador, né? Exato, Então, você mudou também. E aí, quando mudou essa regra, tanto que agora, lembra, antigamente, lançou, a pessoa não tinha condição de financiar, voltava tudo, e a incorporadora que... Hoje não, hoje volta com uma multa muito grande, então evita... Para não ter que devolver dinheiro também. Evita isso. Então, assim, mas esses dois instrumentos, né, eles favoreceram muito o mercado. Você falou o registro de incorporação. Exatamente. E o patrimônio de afetação. Exato. O patrimônio de afetação eu conhecia, até coloquei aqui para falar sobre isso também, mas o registro de incorporação seria o quê? Seria você especificamente... Explica para mim. O registro de incorporação, na verdade, ele é um documento que ele mostra tudo que vai ser feito. É como se você tivesse feito o prédio todo, o detalhamento no papel, né? Então, ele está registrado, né, tudo que vai ser entregue. Você diz finalização, etapa de obra... Prazo, materiais, escopo, num nível assim muito, tamanho muito... de apartamento, como que ele vai ser entregue. Isso tudo está no cartório, então assim... Aí você faz um registro e todo o detalhamento de obra. Todo o detalhamento. Convenção de condomínio, como que vai ser as regras daquele condomínio. Né? E qual que é o benefício do incorporador? Quando ele faz isso, ele tem acesso ao RET, que é o Regime Especial de Tributação. Então ele também vai ter uma tributação diferenciada. Aí é o patrimônio de afetação. Que é o patrimônio de afetação. Para ele poder usar esse patrimônio de afetação, ele primeiro tem que fazer esse registro de incorporação. Exatamente. Ou seja, eu até libero esse regime tributário especializado para vocês. Para quem não tem muita noção, cada empresa acaba tendo um regime. Tem lucro presumido, lucro real, etc. Tal simples. E existe um que quase pouca gente conhece, que não é nem simples, nem lucro presumido, nem lucro real, nem nada, e que é o regime de afetação. É o RET 4. Que a gente Regime Especial de Tributação. Regime Especial de Tributação. Que, ou seja, não é um simples, que também matava. Imagina só uma empresa, se no faturamento fosse ter que pagar. Não é um lucro real, não é um lucro presumido. É um regime especial exatamente para a incorporadora. Desde que tenha isso, desde que garanta a segurança para o comprador. E aí você abre um CNPJ específico para regulamentar esse patrimônio da incorporação específica? Não necessariamente. Você pode fazer isso uma tributação especializada, separada dentro. Exatamente. Dá para fazer dentro da própria empresa. E eu sei que, eu acho que, me corrija, mas esse regime tributário especializado hoje, a taxa é menor do que simples. É uma taxa bem... É 4% da receita do empreendimento. O que é ótimo. Exato, é ótimo. É muito bom. Né? Da receita. Chegou na última linha lá, eu pago 4% de imposto. Isso é uma coisa também que nos deu um fôlego também no início. Porque a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Mesmo pequeno, é claro que tem que ser condomínio, mas mesmo pequeno a gente fazia patrimônio de afetação, a gente fazia registro de corporação. Então, assim, desde o início a gente sempre trabalhou com esses mecanismos, né? Isso foi dando também, foi impulsionando até por segurança do comprador, tanto por segurança do investidor, segurança total. Sim, né? Então, e você recebe isso, distribui como dividendo, isento de imposto e por tanto consequência... que amigo meu pergunta, eu vou comprar um apartamento. Cara, você tem que fazer duas perguntas. Tem registro de corporação? Tem. Tem patrimônio de afetação? Cara, então já está meio caminho andado. Aí é só Por quê? Porque você disse que aí vai ter uma segurança... Total. Segurança para todas as partes. Tanto para a incorporadora, tanto para
para o comprador, que vai ter a segurança de tá adquirindo um produto que vai, de fato, ser entregue. Você sabe que isso são perguntas que, de fato, as pessoas não sabem fazer, né? Essa, particularmente, que você acabou falando. A primeira vez que eu ouço alguém falando assim, então eu fui lá e perguntei, esse condomínio tem regime de afetação, regime de incorporação? E muitas vezes até brinco, né? Muitas vezes, o contrato vai para o advogado, e essas duas perguntas que eram para ser feitas, às vezes, quando o advogado não é do setor, ramo, vem um monte de coisa aí, e isso que é importante, e às vezes até para o próprio cliente eu falo, cara, você tem aí é que ele também fica sabendo, pô, interessante, às vezes não se atentou a isso, né? Porque muitas vezes vem alguma coisa que não tem muito sentido, sendo que isso que é o importante, né? Isso que é digamos assim, o cerne ali da segurança jurídica de tudo. Mas você fez um comentário que isso em caso de condomínio. Mas nesse sentido não poderia fazer registro de incorporação, patrimônio de afetação, uma incorporadora na construção de uma casa? Não, uniresidencial não faz? Eu ouvi dizer que hoje eu já vi. Realmente, é curiosidade mesmo. Até onde eu sabia, não podia. Recentemente, como a gente não faz, eu também não fui muito atrás. Não foi atrás pra saber, mas eu vi influencers da área, pessoal que constrói, falando que já tem decisões da Receita Federal que permitem que isso aconteça. Mas assim, como ou quem a gente sabe não a pessoa pega de rua naquele terreno, divide em dois, já é empreendimento. Não, aí pode. Aí pode. Né? Porque aí já não é... Porque muitas vezes... uma casinha, mas divide no meio. Muitas vezes o que acontece? Você pega um terreno, você divide em 4, é um condomínio. Não precisa ter uma entrada, entendeu? Condomínio no papel, entendi. Agora, não é aquele condomínio visualmente falando. Agora, a uniresidencial só se for uma coisa eu acho que é uma novidade, mas eu acho que já pode. Agora, de fato, essa informação é uma informação de que muitos, e agora eu questiono, construtoras, e agora entra construtoras dessas casinhas pequenas, né, que eu tô falando, às vezes nem casinhas tão pequenas, necessariamente, mas que não são incorporadoras oficiais dentro desse projeto, mas é aquele construtor que tem a construtora que constrói, para vender mesmo, para fazer um giro, ele poderia caminhar nesse... Poderia, e a maioria não faz. Poderia. E a maioria não faz. Precisaria colocar um KNAI de incorporação ou não necessariamente? Acredito que sim, né? Porque mudar um KNAI é a coisa mais fácil. Simplesmente falar pro contador, coloca um KNAI aí de incorporação. E não são, são instrumentos, assim, não são, pelo nome, parece que é uma coisa muito complexa, e não é. Muitas vezes é falta de informação mesmo. Claro. É super simples. Um chat GPT hoje ainda. Até, por exemplo, às vezes o cara vai começar a construir, por que não faz uma SCP, né? Por que não organiza, né? Precisa ficar... Então, eu acho que isso aí foi um negócio que ajudou a gente, sabe, no início. Eu acho que é um caminho interessante. A consultoria ajudou muito, né? Ajudou, com certeza. Sentido, né? Porque é exatamente elementos como esse que eu brigo que são soluções inteligentes que, às vezes, para a maioria das pessoas, eu vou usar talvez essa expressão, normais no sentido de nunca tiveram que estudar esse sentido, quando você fala um cenário como esse, eles falam, uau, nossa, sério, é possível? Exato. Você estava pensando no mais um é 2, mas dava para fazer, tem vezes, tem divisão, tem multiplicação, tem... Uau, sensacional isso. E isso gera uma segurança para os investidores, para todo mundo, para o cliente também. Exato. E às vezes a pessoa, não, mas eu vou começar. Cara, começa certo, né? Começa... não vai, acha que vai dar mais trabalho, mas muito pelo contrário, vai dar menos trabalho. Né? Você vai conseguir investidor mais fácil, o investidor vai ver que você é um cara organizado. Então, e o risco assim, também, né? O risco jurídico é muito menor. Tem que sair da informalidade. A gente fala assim, cara, o mercado hoje, complexo do jeito que a construção, nem vamos entrar aí, mas a questão da mão de obra, se você não entrar certinho, fazer as coisas certas, cara, seu prazo é contado, né? Não vai ter espaço mais para amadorismo. Então, quer começar pequeno? Começa, mas começa já no beabá ali, fazendo certo, busca conhecimento. Hoje em dia é tão mais simples, né? Você sabe que nesse cenário, é importante entender, você está falando do patrimônio de afetação, que paga esse regime tributário especial, o que não tem nada a ver com a incorporadora. Né? A incorporadora, o regime normal dela, de outros custos, outras coisas. Na verdade, assim, como o produto da incorporadora é só a venda de imóveis nessa modalidade, acaba que 100% da nossa tributação da incorporadora é essa. Tá, porque você não acaba não tendo receita em outros elementos. A receita é só da venda, né? Agora, se, por exemplo, eu construísse obra para terceiro dentro da minha incorporadora, aí entraria numa outra tributação.
Mas como hoje 100% do nossa receita na incorporadora é isso. Mas as despesas ficam também dentro desse pool ou não necessariamente? Sim, ficam, né? Mas os funcionários e tudo são A gente tem uma parte da incorporadora e uma parte da construtora. Claro, agora, né, nessa diferenciação. Mas as despesas, elas não alteram em nada a minha tributação. Entendi. Se eu tiver a despesa muito alta, muito baixa, se eu estiver lucrando muito ou pouco, eu vou pagar os 4% da minha receita. Eu pergunto porque, de fato, pelo menos no tocante tinha funcionário, uma empresa hoje, dependendo do regime tributário dela, modifica os encargos trabalhistas que ela vai acabar pagando, né? Então... Mas hoje uma incorporadora desse nível não vai ficar no Simples Nacional, independentemente de qualquer cenário. Eu acho que nem pode. Nem pode. A incorporadora nem pode. Agora, um outro empreendimento que vocês têm feito, que eu particularmente fiquei encantado pela diferenciação, é o Mirador. Esse é o nosso lançamento atual, que nós estamos na fase de lançamento agora. Ficou do caramba. É espetacular, né? Legal. Por que a expressão casa suspensa? Ficou Mirador, casas suspensas. Né? Quem olha pensa assim, meu Deus, vou passar embaixo, vou andar, vai estar... Como é que é isso? Você sabe que esse termo... De onde veio isso? Esse termo, ele tá sendo até bastante usado, mas ele é usado até para prédio. O que foge até um pouco da lógica do casas suspensas. O nosso, a gente brinca que é o casas suspensas verdadeiro, porque são casas, de fato, individualizadas, com total privacidade, sem vizinho em cima, sem vizinho embaixo, e que estão no equivalente ali a um quarto andar de um edifício. Né? Como a gente tem o terreno, né? A gente fala que ele é um... Qual que é o tamanho do terreno ali? O terreno tem 2.400 metros. E vão ser quantas? 7 casas. É bem privativo. É muito exclusivo, muito privativo. E a gente fala que assim, é um projeto que tem todas as características para ser único e replicável, né? Então, é um triplex? Ele é um... a gente não chama de triplex porque como que funciona, né, a dinâmica do projeto. Falando até um pouco sobre o caso... Fala um pouquinho dele para mim. Um pouco mais sobre o caso suspensas ali. Então, assim, a estrutura do projeto, a gente aproveitou um terreno, né, que tem um certo desnível. E aí a gente fez um subsolo, onde vão estar todas as vagas dessas casas, alocadas embaixo de cada uma delas. São quantas? São as vagas? As casas têm de 3 a 5 vagas, dependendo da casa, né? Então, você estaciona seu carro ali e você vai acessar a sua unidade privativa já da sua garagem. Então, você acessa no subsolo ali, a gente tem as áreas de serviço, então lavanderia, espaço para varal, banheiro de serviço, depósitos. E do térreo para cima que, de fato, a casa acontece ali. Então, no térreo, a gente vai ter toda a área social da casa. Então, você vai ter a sala, a cozinha, lavabo, o terraço, que é esse terraço aí no equivalente ao quarto andar. A piscina, né? Privativa. E o segundo pavimento, que são as suítes, né? São 3 suítes. Numa configuração que você pode ter até 5 suítes, colocando uma suíte no térreo. Eu vi que ainda tem o rooftop, né? Ainda tem o rooftop. E o rooftop, que é um espaço ali para coringa, para a pessoa usar da forma como ela quiser. Cada uma tem um elevador? Cada casa tem um elevador privativo. Tem um elevador privativo. Então, esse modelo é um modelo que a gente também buscou de referência. São Paulo tem muitos projetos assim hoje. E que são basicamente isso, né? Então, você tem um subsolo ali para as vagas. E aí você tem essas casas que flutuam ali sobre esse... Que elas estão bem na copa das árvores ali, né? Quem passa ali na Brandão, né? Elas vão estar suspensas ali na copa das árvores. Agora, da onde veio a ideia disso? Você falou de São Paulo, mas você estava andando um dia, Rafael, e aí você falou, caraca, você estava dando um Instagram aqui e falou, cara, olha só isso aqui do cara. Como é que é isso? A gente viu esse terreno e a gente falou, cara, eu acho que isso porque é um projeto difícil, né, de você viabilizar. Porque o terreno tem que ser numa região nobre. Desculpa, são quantos metros quadrados mais ou menos cada um? De 400 a 470 metros quadrados. De área construída. De área privativa. Construída em torno de 350 metros quadrados. É grande com força. Na verdade é você morar, né? A gente tá dando a oportunidade de você morar em 2 ruas sem saída, em pleno Jardim dos Estados, né? Então, onde você vai ter isso, né? A gente chama até que são como se fossem 7 coberturas, né? Então, um projeto e o Rafael tava de olho nesse terreno, com essa ideia aí já faz, cara, deve ter uns 4 anos, né? O dono do terreno entrou também? Não, esse foi comprado. Esse tiveram que comprar mesmo. Esse teve comprado.
Mas assim, tudo é um projeto que vai se desenvolvendo. Ali, a parte de desenvolvimento desse projeto foram ali uns 2 anos para a gente conseguir estar com ele apto para lançamento. Tanto que a obra, dentro daquela coisa do planejamento, né? A obra ela andou antes do lançamento, nesse caso. Porque eu não tinha ainda. Porque eu projeto vi no Instagram de vocês a obra obra avançando em exato. andamento. A gente acabou. A gente quis postergar ao máximo Mas desculpa, a obra andou sem ter lançamento. Exato. pela complexidade do projeto. Mas vocês conseguiram viabilizar por investidores ou o banco conseguiu? Por investidores, nesse caso, investidores. Ah, tá, porque o banco que nem lançou, é. Que eu perguntei. Não, nesse caso, é investidores. Então, assim, foi o processo de desenvolvimento foi tão complexo ali que a gente não conseguiu lançar antes exatamente por causa de definição, né? Quando você vai lançar um produto, você tem que estar com tudo 100% definido e dali você não pode mudar mais. Exatamente, porque você registrou em corporação, você já pactou, a pessoa comprou, então não tem mais mudança. E aí ficava nós dois, assim, a gente ia, e o Rafael principalmente, a gente pensam... ia aumentando o negócio, sabe? A casa ia melhorando a casa. Daqui a pouco a gente tá fazendo uma mansão. Não, mas vamos fazer, aí você vai empolgando. É a única parte que a gente tem contato, isso é até um segredo, assim, né? Que a gente é bem complementar. Eu não me envolvo na área dele, ele não me envolve na minha. Mas essa área que a gente gosta muito, é a área que não dá briga. Então a gente fica é a área que a gente se junta um pouco. A área do sonho. Exatamente. A área do sonho. Então, assim, o negócio foi virando um negócio. Teve uma hora que a gente tem que falar, cara, Vocês isso. Com medo de ficar muito caro? Ficamos. Então. Cara, porque eu imagino assim. Hoje a gente pensa em ticket alto. A gente pensa, número 1, casas. Porque hoje Campo Grande já tem casas. Você entra no Infoimóveis. Você fica até surpreso. Fala, não acredito que já tem casa nesse valor aqui em Campo Grande. Você fica surpreso, assim, né? Casas Dama 1, Dama 2, etc. Tal. Você tem casas ali. Eu lembro quando inaugurou o Monterroso. Monterroso, não. Da Planjo, que está em obras. Momento. Que tinha apartamentos inicialmente ali de 8 milhões, de até 10 milhões. Eu vi um apartamento da Planjo, um mais caro, um de um andar inteiro. Que eu me lembro de próprias pessoas falando, cara, a Planjo tá viajando, cara. E o viajando da Planjo vendeu assim. O mercado absorve. O mercado... Essa é a vantagem de você ter um projeto exclusivo com poucas unidades, né? Então, assim, a gente precisa de 7 pessoas, 7 famílias que concordem com você, achem que o projeto é do caramba e que falam, cara, faz sentido pra mim morar no Jardim dos Estados, numa casa. Desse tamanho, exclusivo e tal. E eu sempre falo que o produto de luxo é escasso. Né? Então, assim, claro que a gente não está fazendo um produto para investidor, não é o caso. Mas mesmo assim, ele vai ter depois, não quero morar, vou mudar daqui, vou para outro lugar, ele vai ter um ativo escasso. Né? Quem que tem uma casa dessa no Jardim dos Estados, num condomínio fechado? Você tem uma casa de rua, você vai para um prédio, você vai para os condomínios ao redor. Né? Então, hoje o modelo padrão de financiamento de vocês, eu conheço de grandes incorporadoras, mas... Como existe um modelo de padronização, até a entrega tem que pagar X, depois vocês têm que... Normalmente a gente trabalha com um padrão mesmo, 40% até a entrega da chave e 60% financiamento ou quita com a incorporadora. A gente usa mais ou menos esse fluxo. Assim. E esse aí vai ser quanto tempo de obra? Então, as 3 primeiras casas, que a gente está chamando da primeira fase, a gente vai entregar já agora em outubro de 25. Já vendeu? Já vendemos 2 casas. Estamos com uma casa... Negociação. Essa primeira fase, então, a gente deve entregar agora em outubro de 25. E a segunda fase, que são as outras 4 casas, que estão na fase de estrutura, em outubro de 26. Então, as entregas vão ser faseadas. Ou seja, não é algo distante. Não. Até por isso que a gente postergou bastante ali o início. Até porque o subsolo todo está pronto. Então, assim, é uma obra complexa, a gente também queria ter a segurança dessa entrega. Agora, como captar ou como fazer um branding para trazer segurança para um comprador de um ticket alto? Nós temos exemplo aqui de Campo Grande, nós temos, por exemplo, a Consbase, que fez grandes prédios e tal, mas não avançou, né? Tinha a sua estratégia, fez hoje. Eu tenho amigos que moram em grandes empreendimentos Floriano, alguns até reclamam de pós, porque o pós também tem muito cenário que não é apenas a entrega, mas é um o ciclo todo, né?
E a expectativa não é apenas que você me entregue, mas que você esteja vivo daqui a 3 anos, Exato. 4 anos, por eventuais problemas que possam surgir estruturais, que não vai aparecer uma rachadura em tese com 6 meses, mas que pode eventualmente surgir. Para isso, existe um negócio que é a credibilidade. Eu sei que vocês estão há 9 anos, né? Existe um cenário, mas gerar credibilidade num cliente de alto ticket, de alto padrão, não sei se vocês podem dizer quanto mais ou menos vai estar uma casa. A partir de 4 milhões. A partir de 4 milhões. Hoje um cliente de 4 milhões, ele é um cliente que às vezes ele já começa a filtrar. Ele fala, pô, será que eu vou botar minha grana ali? Será que eu não vou botar? Qual tem sido a estratégia de vocês para conseguir formar o posicionamento de marca da Rosso para trazer segurança a um cliente nesse momento? Eu acho que é o histórico, né? O que a gente tem hoje é o histórico, né? É o que eu falo. Para começar, a gente já está no 9º ano, então assim, a gente tem um viés bem conservador, né? A gente sabe que é inovação, mas é inovação com o pé no chão, né? Porque mercado imobiliário você não pode errar, né? Não tem como você errar. Então você tem que ter muito estudo, muito... Qualquer errinho é um prejuízo alto. Exato. Então tem que ser a inovação calculada, né? Então assim, e o histórico, e é exatamente isso, é o que a gente tem trabalhado no mercado, né? Hoje a gente tem uma rede ali de corretores que estão com a gente desde o início, então assim, que sabem, que vendem a gente mais do que a gente mesmo, né? Porque a gente hoje trabalha muito com os corretores, então assim... Mas é exclusividade ou qualquer um pode vender? A gente trabalha com o mercado aberto, mas acaba que os corretores que vendem são sempre os mesmos, né? Claro, então eles nada mais que são nossos defensores ali, né? E estão trabalhando também junto a um cliente para formar essa base de confiança, né? Mas é entrega. Você tem que entregar, você tem que prestar um bom serviço, e a indicação, muita indicação, né? Tem cliente nosso que já comprou 4 unidades, né? Então assim, é indicação e trabalho. Problema sempre vai ter. Mas a questão é, você vai estar lá para resolver, né? Assim, eu acho que é isso que a gente passa, mas assim, não tem credibilidade maior do que você entregar. É o boca a boca mesmo, é a imagem que você forma no mercado. Eu acho que é isso que no final do dia, quando a pessoa eventualmente não nos conhece, ela acaba conversando com alguém, porque Campo Grande a gente sabe que é pequeno, que conhece e fala, cara, não, conheço, gente séria, entregam no prazo, a qualidade é boa, pode comprar. Então é isso que a gente sente, assim, quando a pessoa não conhece, ou ela vai perguntar para o corretor ali que está fazendo intermediação, ou ela vai num amigo que sabe que tem algum relacionamento e a coisa acaba se concretizando. Lá atrás, vocês pontuaram que quando vocês começaram e fizeram o primeiro empreendimento, perceberam que desse jeito a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. Sim. Eu vi que vocês têm, pelo menos de maneira até escrita, um plano 2030, né, para ser uma referência em alto padrão dentro do nicho de vocês. 2030 é daqui a 6 anos, né? A gente está entrando em 2025, mas a priori é 6 anos. E logicamente a gente sabe que a escala, ela não necessariamente ela é 1 mais 1 é 2, mas quanto mais dinheiro e quanto mais eu acumulo, mais fácil acaba se tornando ser exponencial. Dentro de um mercado de Campo Grande, vocês hoje já não se veem como incorporadora no nicho que vocês querem, de alto padrão, referência? Eu acho que sim, eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que o mercado, isso a gente sempre comenta com os corretores, tá? Eu acho que o mercado de Campo Grande tem muito a se desenvolver ainda. É um mercado ainda muito fechado, são poucos players ainda, mas a gente já começa a ver que está mudando, né? Tem algumas incorporadoras surgindo, algumas outras incorporadoras de fora chegando, mas posicionado da forma como a gente está, né, nesse segmento, portes médios, né, de alto luxo, a gente acha que a gente talvez ele seja protagonista nesse nicho específico, nesse nicho de mercado. E isso é um segundo ponto que eu acho que é relevante,
o nosso objetivo não é ser uma grande incorporadora. Essa era uma pergunta, não é chegar e concorrer com os grandes players? Não, a princípio... Casinha, a princípio a gente quer estar, na verdade, ali sempre ali com 2, 3, 4 projetos em andamento, seja em construção, lançamento, enfim, trabalhando, né? Por quê, Rafa? Por alguns motivos. Porque quando você resolve trabalhar, né, num segmento em que você quer vender exclusividade, personalização, diferenciação, acho que é muito difícil você fazer isso em escala. Você diz isso por mão de obra? Por mão de obra, a gente não conseguiria, né, trabalhar o projeto da forma como a gente trabalha se a gente tivesse muitos projetos. Hoje a gente olha no detalhe, eu e meu irmão, a gente olha no detalhe as plantas, a gente aprova, enfim, arquitetura, layout, isso a gente gosta de trabalhar isso muito próximo, estando muito junto ali do arquiteto. Então, é algo que naturalmente você perde o controle a partir do momento que você tem um número de projetos muito grandes. Então, assim, esse eu acho que é um primeiro ponto. Parte do conceito da empresa, né? Do que a gente quer vender e do que a gente quer ser. Eu acho que tem um segundo ponto que é importante, que é essa questão de risco. Né? É um mercado cíclico, é um mercado que a gente sabe que às vezes está muito bom, às vezes não está tão bom assim. Então, a gente também tem um pouco essa percepção de que não sei se vale a pena se alavancar tanto, a gente gosta de trabalhar um pouco, de certa forma, mais conservadora. Né? Então, esse acho que é um segundo aspecto. Acaba não sendo um sonho sair de Campo Grande, expandir, fazer outras unidades, tal como, por exemplo, entre grandes players, Plenge é um exemplo que a gente acabou dando, veio de uma cidade relativamente pequena, né? Simples, Londrina, mas acabou expandindo a nível Brasil. É algo, lógico que a gente já falou que é um cenário de gerações, né? Mas existe isso num longo prazo de sonho, já que eu percebi que vocês são pessoas que... Hoje eu não sei o que o meu irmão pensa especificamente sobre isso. Eu hoje não fecho as portas, mas também eu não tenho isso como uma meta muito clara, né? O que a gente tem, né, como uma meta é efetivamente se consolidar nesse mercado que a gente quer atuar. E quando nós falamos hoje disso, rapazes, qual que acaba sendo os desafios? Eu pergunto isso em 2 grandes momentos. O primeiro momento, depois que você já levantou capital, e você já agora tem que entregar, e você já vendeu. Qual que é o desafio na execução de uma obra? Ou principais? Começa por mão de obra, né? É grande. É muito difícil isso hoje ainda? É muito difícil. Você formar equipes, né? Você conseguir... Um mirador, por exemplo, você usa quantos colaboradores, assim, fixos, mais ou menos? A obra hoje lá deve estar em torno aí de 30 pessoas, mais ou menos. É bastante. Mas tem um fluxo grande? Vai aumentar, né? Entrando no acabamento, a tendência é que a gente chegue a 50, 60 pessoas ali, com as 2 fases também em andamento. E consegue manter? Ou tem um giro muito grande de funcionários, de colaboradores? Porque eu sei que muitas vezes pedreiro, servente, às vezes dependendo do lugar, fala, ó, aqui é 300 a mais. O que a gente... Pode. O que a gente tenta fazer é ter uma equipe própria, CLT? mínima ali, exato, CLT, né? Que vai mestre, encarregado, enfim, algumas pessoas diretas ali, ajudantes, pedreiros, e o resto a gente subempreita, né? Então a gente tenta buscar ali os melhores parceiros para a gente estar entregando a melhor qualidade possível. Mas é claro que nem sempre aquele parceiro que você contou que foi bem numa obra, na outra ele vai bem de novo. Né? É um mercado difícil, e todo mundo sofre com isso, inclusive quem presta serviço. Então, é algo que gera ali, sim, né, um certo estresse, uma certa dor de cabeça, porque está sempre faltando gente, né? Hoje, cada vez mais, é difícil você encontrar bons profissionais. Eu acho que, diante disso, um dos grandes desafios também, me corrijam, e eu acho que isso é algo ousado, e gostaria de saber como é que vocês conseguem caminhar nisso, é garantir o prazo da entrega. Porque eu compro, você me fala janeiro 26. Na minha cabeça, é janeiro 26. É lógico que muito provavelmente no contrato que eu assinei tem uma carênciazinha aí de um tempo aí, muito provável foi colocado, mas independentemente da cláusula
para que juridicamente vocês possam jogar mais para frente, na minha cabeça de cliente, se não me entregar em janeiro 26, eu fico chateado. Sim. Exato, é isso, a imagem vai por água Essa é a abaixo. imagem. Por mais que juridicamente eu não possa Exato. reclamar, mas a sua imagem é, o cara me garante janeiro 26, vai ser janeiro 26. Como garantir um prazo de entrega dentro de uma obra uma obra que começa a ser grande, existem tantas variáveis? É acompanhamento. Esse que é o grande. Você tem que estar sempre acompanhando para você estar gerenciando aqueles eventuais atrasos, né? Então, no seu planejamento inicial, você estava pretendendo trabalhar com 2 equipes. Se o fornecedor anterior atrasou, Na próxima tem que botar 3. na próxima etapa você vai ter que entrar com 3, senão você não vai entregar. Então, ter a construtora própria também, né, esse movimento também que a gente fez de... Mas antes vocês não construíam propriamente, ou sempre construíam? Sempre construímos. Sempre construímos. Essa estratégia de diversificação, de acabar deixando a incorporação de um lado e a construtora de outro, e eu percebi que vocês acabaram colocando mais um sócio na construtora, foi uma estratégia... Explica pra mim essa lógica. Foi principalmente de organização interna, né? Uma forma também de reter talentos, né? Porque... foi a forma jurídica, assim, em termos estratégicos ali, né? Como que a gente consegue trazer para dentro sócios que performam bem, né? Como que a gente consegue trazer, né? Por exemplo, o Guilherme que agora está na sociedade, desde que ele entrou, ele já atuava como sócio, né? Ah, tá. Ele era funcionário antes. Não, ele era funcionário, exatamente. Mas, então, assim, cara, ele tem que ser sócio, né? Ele tem que estar junto. Ficou o nome Rosso Construtora? Isso, construtora. Então ele tem que estar junto, né? Então é a forma que a gente encontrou também de reter talentos, né? E de organizar que a construtora ela tem Os colaboradores ficam na construtora. Exato. A construtora ela tem um padrão, né? Ela tem um trabalho específico muito diferente da incorporadora. Né? A incorporadora, São por exemplo, muito diferente. A incorporadora fica com a área comercial, né? Então assim, a incorporadora fica com a parte de terreno, são outras funções, né? Então assim, em termos de organização, né, em termos também da gente conseguir trazer gente boa, porque a gente não vai crescer só nós dois, né? A gente vai crescer trazendo gente boa, trazendo, né? Hoje, depois de 9 anos, senhores, com a experiência que vocês têm, se vocês pudessem modificar algo que vocês tinham feito no início, com a experiência que tem hoje, talvez dando alguma instrução, alguma dica a alguém que esteja nos assistindo e fosse começar uma incorporação em algum lugar do país do zero, com a experiência que vocês têm hoje, como vocês fariam diferente no começo? Eu acho que a gente pecou, talvez, em não estar mais ativo no mercado, sabe? Em não estar conversando, em não estar... Acho que a gente é muito... Low profile. Fechado. Muito fechado. Acho que a partir do momento que até, inclusive, eu, né? Que comecei a estar mais ativo no mercado, às vezes você demora ali, muitas vezes, 1 ano... né, num negócio que um cara ali falou pra você, sabe aquelas coisas? Então, assim, eu acho que quem começa agora, cara, vai em todos os lugares possíveis, conversa com todo mundo. Hoje a gente atende muita gente que chega, muitas vezes também, e a gente conta tudo. Cara, é isso, você vai passar esse pepino, esse, até porque aconteceu com a gente. Mas, pô, a gente poderia, né, o Rafael contou, o nosso sonho começou quando a gente viu para uma incorporadora de Porto Alegre, mandou uma mensagem, o cara falou, vem aqui, nós fomos lá. Nós pegamos um voo, fomos lá, ficamos o dia inteiro com eles e dali surgiu tudo que a gente... Então muita gente pode chegar hoje, vamos tomar um café, vamos né? Acho que a gente no início a gente ainda teve um pouco, mas poderia... Sobre networking. Sim, com certeza. Que aliás, dos investidores foi o que deu aquele gás inicial. Fundamental. Exato. Que é o networking natural ali, de amizades, né? Não é nem aquele networking que você vai fazendo ao longo da carreira, coisa de faculdade, de escola, são pessoas realmente do nosso... Ainda bem que vocês tiveram convívio com gente que deu certo. O Rafael mais ainda. Né, Rafael? Exato. E você, Rafael, o que você acha? Eu não sei, assim, eu acho que esse aspecto é importante, mas eu acho que esse setor, o que eu acho que isso, na verdade, é até um ponto que eu acho que a gente acertou. Você tem que ter muito cuidado, porque o tombo é muito grande, né? Então, muitas vezes, eu acho que é melhor você dar um passo de cada vez. Se eu pudesse dar uma dica, eu acho que a gente, graças a Deus, acabou fazendo isso. Muitas vezes até não por estratégia, tá? Porque a forma como as coisas foram acontecendo mesmo, assim. Mas construção é um setor muito difícil. Se você
encara alguns desafios que muitas vezes você não está preparado, é o tombo que você não, pra você se recuperar, vai muito tempo, sabe? Então, o conselho ali, a dica é se cercar de pessoas que possam te ajudar nesse processo, que tenham mais experiência que você, que Tem mais fundos. tenham mais fundos, que tenham uma retaguarda financeira também, muitas vezes, a retaguarda técnica, financeira, para que você consiga ter uma tranquilidade maior para trabalhar. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vê muitas vezes. As pessoas, em determinados momentos, elas acabam se deslumbrando, veem oportunidades incríveis, mas que na operacionalização, na execução, não são tão simples assim, né? Você precisa ter paciência. É um mercado ciclo que longo, né? você está sempre Reinvestindo. reinvestindo, você está sempre gastando mais do que entrando, entendeu? Tá sempre mais saindo do que entrando. É sempre um aporte contínuo. Um projeto que 5 anos para você ver o dinheiro de fato, né? Até lá, basicamente a curva é negativa. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Então, tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Mas é apaixonante também, né? Isso. É apaixonante. Depois que você entra, assim, realmente você se envolve. É muito difícil sair. Assim, é um mercado muito apaixonante e cada hora é uma coisa diferente. Assim, eu vejo com muito bons olhos. Mas não é para quem tem pensamento curto prazista. Eu acho que quem tem pensamento de curto prazo, assim, chegar no final do ano, pegar o caixa, secar o caixa, não, cara. Você tem que ter um pensamento de reinvestir o dividendo, colocar a empresa para rodar, para crescer, porque assim, se realmente você quer um curto prazo, não vá para incorporação, vá para outro setor aí. Comercial, vocês ainda não idealizaram? A gente faz, na verdade, meu irmão, né? A gente tem a área comercial. Não. Empreendimento comercial. Não. Empreendimento comercial ainda a gente não tem. Tem bastante vontade. Estudo alguma coisa, acho que tem. Porque é um outro viés, né? Sim, a gente tem muita vontade. Eu acho que Campo Grande, quando você olha o cenário, eu acho que tem muitas oportunidades nessa. Principalmente dentro desse setor de boutique, Exato. de luxo. Se você pegar comercial. Os empreendimentos comerciais que Campo Grande tem, até os mais simplista. requisitados, são muito simples. Né? É extremamente simplista. A gente já bateu na trave. Não tem nada de arquitetura elegante. A gente já bateu na trave aí de vários empreendimentos, mas é uma coisa que está no nosso foco também. Senhores, se vocês fossem falar sobre a perspectiva agora individual de futuro da Rosso, onde vocês gostariam de chegar? Pode começar por você. Eu acho que é a gente se consolidar no mercado mesmo, como uma incorporadora. O que é consolidar? É alguém, todo mundo saber que eu sou? Exatamente. Consolidar é assim, cara, tem as grandes que entregam isso, tem a Rosso que entrega empreendimentos, cara, que é a sua cara. Quando você fala mercado, você está falando Campo Grande. A princípio Campo Grande, né? A princípio eu acho que tem muito que explorar ainda, né? Eu acho assim, você vê uma Plaenge, demorou 40 anos para ir para o mercado, para atuar em São Paulo. Né? Para a gente chegou a São Paulo, se não me engano, uns 2, 3 anos. Né? Então, assim, acho que Campo Grande é uma cidade que, em pleno crescimento, a gente tem Vale da Celulose, como é que chama? A Rota Bioceânica, assim, gente vindo para cá a todo momento. Eu atendo gente toda, tô vindo para cá. Então, assim, tem uma cidade em super expansão. Quando eu não falo, não é nem uma janela de crescimento. Você vê esses lançamentos acabando em dias. É um horizonte, né? Eu acho que Campo Grande é privilegiado demais. Assim, a gente não pode. Né, um horizonte de crescimento. Direto tem gente nova chegando. Então, assim, acho que a gente tem muito para fazer aqui em Campo Grande ainda. Claro, se tiver uma oportunidade, alguma outra coisa, a gente nunca sabe. Né? Mas eu vejo isso. Eu quero que o mercado saiba da gente e não só fique restrito ali ao setor, né? As pessoas que já compraram, enfim, acho que isso que é o que a gente trabalha para isso, assim. E a gente quer ficar no mercado muito tempo. Então também a gente não tem essa pressa de ser para amanhã, entendeu? Então a gente tem uma ideia de longo prazo mesmo. E você, Evan? Eu acho que é por aí também. Eu acho que a gente tem um dever de casa aí, desafios muito grandes, né, pela frente, em termos de estruturação da empresa, entrega de projetos. A gente tá trabalhando muito fortemente agora nessa criação desses modelos de personalização. Então, a gente vai ter isso no Praça Carandá, a gente vai ter isso no Mirador, que é algo que a gente não tem isso de prateleira, a gente quer criar o nosso modelo
Então, a gente tem um trabalho para desenvolver muito forte nisso. A gente tem um trabalho aí comercial, institucional muito grande para desenvolver, para as pessoas nos conhecerem, entenderem o que a gente é, né? Porque também é aquilo que a gente estava comentando, é recente, né? O que a gente é, efetivamente. Eu acho que é legal essa perspectiva, né, das pessoas imaginarem, uau, o que será que vai ser o próximo que eles vão lançar? Exato. Essa, né, essa sensação de novidade. Não, e é interessante que às vezes a gente fica, muitos corretores chegam, cara, esse terreno aqui é a cara de vocês. Então, assim, não é nem da gente, nem não surgiu da gente, né? Eles já começam, né? Claro que às vezes está muito ligado ainda no setor, né? O que a gente quer é que tenha uma abrangência maior, né? E não fique só ali em quem é mais ligado, assim, no nosso grupo estratégico, digamos assim, né? Senhores, muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês aqui no My Business A gente que agradece. E foi super papo. Prazer. Pô, aprendi um monte de coisa aqui. Sabe que eu gosto de aula, né? Legal. Eu rabisco tudo aqui porque eu gosto de receber aula e para mim acho que esse momento aqui acaba sendo tão bacana porque é uma troca de conhecimento absurda. A gente agradece. Satisfação muito grande estar aqui. Obrigado. Obrigado, Felipe.